Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima segunda-feira, uma semana maravilhosa. Hoje, dia 24 de junho de 2024, e o nosso devocional está no último capítulo da carta de Paulo à igreja de Colossos. Paulo continua dando as suas instruções práticas para aqueles irmãos. Ele manda que eles se dediquem à oração e estejam sempre alertas e que sejam gratos. A oração requer que nós estejamos também vigilantes e nessa oração precisamos estar agradecidos. E é interessante que a oração também ela se torna uma batalha. Quando ele envia saudações lá no versículo de número 12, ele diz que um irmão chamado Epáfras está sempre batalhando por vocês, ou seja, pelos colossenses em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas continuem firmes em toda a vontade de Deus. Então que nós possamos também aprender aqui a batalhar em oração. É uma batalha, uma luta que é constante para nós estarmos de joelhos buscando a face do Senhor nosso Deus. E nessa oração nós vamos crescer, vamos amadurecer. Por isso Paulo diz no versículo 5, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Que nós possamos aprender a aproveitar cada oportunidade. Paulo era mestre em fazer isso. Ele se fazia de judeu para os judeus, gentil para os gentios, tolo para com os tolos, e ali ele levava o evangelho para que a maioria que ouvisse pudesse ser salva e conhecer a Jesus Cristo. Nas saudações finais, Paulo cita muitos nomes. O evangelho ele é feito de muitos relacionamentos. Ele vai falar acerca de Tíquico, vai falar de Onésimo, Marcos, vai falar de Aristarco, vai citar Barnabé, vai falar sobre Jesus chamado Justo, Epáfras, que eu já falei, vai falar também sobre Lucas, sobre os irmãos de Laodiceia, sobre Ninfa. Muitos irmãos são aqui citados e Paulo vai dando aqui as recomendações. Por exemplo, em Tíquico, que vai levar a carta, diz que ele vai falar sobre o que está acontecendo demais com ele que não está escrito ali naquela carta. E ele diz no versículo 8, eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações. Tíquico, além de ser o emissário da carta, era aquele que estaria ali para estar junto com aqueles irmãos e fortalecê-los. Lembremos que Paulo escreve a carta aos Colossos enquanto está preso. Esse irmão Tíquico irá junto com Onésimo, também junto com ele. Aristarco, ele está preso junto com Paulo, envia saudações àqueles irmãos, como Marcos, que é primo de Barnabé. Paulo teve um problema com Marcos, primo de Barnabé, no final da viagem missionária, onde Marcos não quis ir com eles, mas aqui nós estamos mostrando que eles se reconciliaram com certeza, e aqui Paulo dá instruções para que aqueles irmãos, quando Marcos estivesse lá, fosse visitá-los, recebam-no com alegria e com a satisfação de ser um servo do Senhor, diz o versículo de número 10. Ele vai falar ainda também que alguns irmãos têm sido para ele uma fonte de ânimo, ou seja, o evangelho, as pessoas animam uns aos outros, precisa ser assim o evangelho, uma edificação mútua é o que está sendo dito para nós aqui. Paulo, além de falar que Epáfras é um daqueles que batalha em oração, é aquele também que ele vê que tem se esforçado por eles e também pelos irmãos em Laodiceia e em Herápolis. Eram cidades que estavam muito próximas, e é interessante inclusive que Paulo no versículo 16 vai falar que essa carta que ele está enviando para eles era para ser lida também aos laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Imagine como deve ter sido essa carta de Laodiceia. Laodiceia é mais conhecida como aquela cidade, quando João envia uma carta para ela em Apocalipse, que está ali uma igreja praticamente morta, mas aqui vemos que Paulo também pastoreou aquela igreja, enviou carta àquela igreja, mas é uma carta que não chegou até nós hoje. Paulo vai falar aqui que está mandando aqui saudações de Lucas, um médico amado, é onde nós temos a informação de que Lucas, além de ser um grande historiador evangelista, é também médico, e Demas, eles estão enviando saudações para ele. Além disso, ele vai citar aqui uma mulher chamada Ninfa e fala que há uma igreja que se reúne na casa dela e Paulo manda saudações para ela ali na cidade de Colossos. As igrejas eram em casas, nós temos que nos lembrar disso. E por último, ele manda uma saudação a Arquipo e disse, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Ele está encorajando a igreja a falar com aquele homem, preste atenção, cuide do ministério que Deus colocou em suas mãos para estar fazendo. Paulo, por fim, ele escreve uma saudação de próprio punho e diz para eles se lembrarem deles que ele está preso, mas essa
prisão não pode prender a palavra de Deus. A prisão física de Paulo não prendia suas palavras, não prendia aquilo que ele tinha que levar adiante. E ele encerra essa carta da mesma maneira que eu encerro esse devocional nessa manhã. A graça seja com vocês. Que Deus abençoe essa semana e a paz do Senhor.